Glória a Deus, aleluia. É a segunda parte do vídeo, igreja, amém? Voltando ao início do tema sobre a servidão que o povo estava escravizado pelos midianitas. É o tema que a gente tratando esses últimos dias. Meus queridos, não tem como a igreja, fechar os olhos, tem como, e não ver os acontecimentos que estão acontecendo dentro da igreja. Não tem como. A igreja está debaixo de opressor, a igreja está sendo oprimida, a igreja está sendo reduzida, glória a Deus, aleluia, e nós precisamos entender, igreja, amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor, que Deus chamou a igreja, à liberdade. A carta, ou a epístola aos Gálatas 5, verso 1, louvado seja Deus, aos Gálatas 5, os Gálatas capítulo 5, aleluia, a partir do versículo 1, o tema fala liberdade cristã, verso 1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Amém? Então é uma epístola, é uma carta que é conhecida quando Paulo destina ela aos Gálatas, né? É conhecida para os cristãos novos convertidos, né? Cristãos, né? Que se converteram no começo, né? Tanto judeus quanto gentios. E ali a gente conhece o fundo histórico, o que estava ocorrendo e porque Paulo fala nesse capítulo aos Gálatas 5, né? Porque Paulo pergunta, vocês estão firmes na liberdade? Porque alguns vieram inquietar, vieram transtornar a liberdade que a igreja adotou em Cristo, recebeu a igreja cristã, ou seja, os convertidos em Cristo, ou seja, os religiosos, os escribas, os fariseus, os doutores, os mestres da lei estavam vindo trazer, queriam obrigar que os novos convertidos cristãos viessem, aleluia, guardar a circuncisão feita por mãos humanas, como a gente tem lá em Gênesis capítulo 17, a circuncisão, o pacto da circuncisão anterior ou do Velho Testamento, Deus tem dado a quem? A Abraão, o nosso patriarca Abraão. Então, o sistema dos judeus, com base na lei mosaica, então vinham trazer, querendo que o povo, trazer junto sobre a igreja, é justamente isso. Hoje nós tratamos sobre junto a servidão, a escravidão, que é o que está muito grande dentro da igreja de Cristo. E Paulo vai falar, estáis firme, perguntando, na liberdade qual Cristo vos libertou. Querido, que liberdade é essa que nós temos? Nós cristãos, a igreja do Senhor, em um lugar ou uma terra chamada terra ou casa chamada Brasil. Aleluia. Que liberdade é essa, meus amados? Que liberdade é essa? A igreja não está com liberdade. Pastor Severino, mas quem tem falado para o senhor, quem tem falado para mim é o dono da igreja. Ora, aleluia, vocês não crêem? Foi o dono da igreja, é ele. Tem mostrado, ele fala com o seu. Ou seja, vocês acreditam que Deus levanta? Deus continua levantando homens consagrados a ele, um chamado para pastorear com base na Bíblia. Claro, lógico, Deus é o mesmo ontem e hoje. O que levantava no passado, levanta hoje. O que estava no passado, dá hoje. É o Senhor da casa. Ou vocês não creem? Eu creio. Tanto é na graça que tanto creio que Deus me dá. Quanto mais eu creio na Bíblia, mais o Senhor me concede. Ele libera, mas Ele dá. Então, meus amados, a igreja está reduzida à servidão. Vamos, nessa tarde, examinar esse tema, essa gravação. Vamos abrir a audição para Deus falar ao coração da igreja. O que hoje, nos tempos de hoje, está oprimindo, está opressando a igreja está sem liberdade. Querido, são muitas coisas nesse mundo. Nós podemos ver que quando Deus levanta Moisés, o líder de Moisés, o povo estava 430 anos na terra do Egito, debaixo das mãos dos egípcios, conforme a leitura de Juízes 6, e debaixo do poder de quem? Do rei Faraó.
Então existiu naquela época um rei chamado Faraó, e teve mais outros faraós, morrendo e outros se levantando, aleluia, pela monarquia deles, não de Deus. Ali o povo ficou a nação de Deus ficou 430 anos escravizada, oprimida nas mãos daquele rei chamado Faraó. É quando Deus tinha um plano, tinha um projeto na vida de Moisés, e Deus cuidou de Moisés ainda criança, guardou, conservou, e Deus preparou Moisés. Mas Deus preparou Moisés para a sua missão, igreja. Não foi dentro do Egito. Deus preparou Moisés para atender o chamado dele. A missão dele foi no Monte Sinai, no Monte Horebe, no Sinai do Horebe. Foi onde Deus ali chama Moisés. Ali acontece a vocação de Moisés. Ali Moisés recebe a missão. Foi no Horebe ou no Sinai, não foi na terra do Egito. Porém Moisés foi educado, ensinado na educação egípcia, na ciência egípcia, na tradição egípcia, na cultura. Mas Moisés teve que descalçar. Moisés teve que descalçar todo o conhecimento que ele adquiriu na sua infância e na sua adolescência, no seu crescimento em estatura e também, aleluia, no conhecimento. Quando chega a época, o tempo de Moisés se encontrar com o Senhor, como a igreja vai se encontrar com Cristo, a gente, glória a Deus, aleluia, com o nosso Senhor, ali Deus falou para Moisés, Moisés, descalça as sandálias dos pés. Êxodo capítulo 3, a partir do verso 1, aonde se dá a vocação de Moisés. Moisés tem um encontro com o Senhor dos Exércitos, por onde eu sou. Moisés, 3 vezes, Moisés olhou para trás, e Deus falou, Moisés, descalça as sandálias dos pés, porque o lugar, ou a terra que tu está aí, é terra santa, é a presença de Deus. Meus amados, o Monte Sinai, o Monte Horebe é conhecido dentro da Bíblia, lá de Israel, não é do Brasil, no Brasil, é lá da terra santa, lá de Israel, como até hoje é o Monte Santo Sagrado, são terras, são solo sagrado, o país lá, Israel, que Deus escolheu. Aqui o Brasil é a igreja que é santa, é os cristãos que é santo, é os cristãos, é a terra de Deus, é a casa de Deus, é o lugar de Deus, onde Deus habita, é no céu. Somos nós, os cristãos, é onde temos a presença do grande eu sou, do general, é a terra, somos nós, e a palavra santa do Senhor, que também é a terra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E Deus fala, Moisés, descalça as sandálias dos pés, porque o lugar que tu está é terra santa. Moisés, tu está na minha presença. A minha presença é a terra maior. A minha presença é a maior autoridade, Moisés. Moisés, a minha presença é a maior autoridade. O Senhor fala para ele, Moisés, eu sou o Deus dos teus pais. Sou o Deus de Abraão, de Jacó, de Isaac e Jacó. Eu sou o Deus dos teus pais. Aleluia, glória a Deus. Então ali, igreja do Senhor, ali acontece o chamado de Moisés e a preparação de Moisés para ir na missão e libertar a nação, o povo de Deus que estava debaixo de jugo, de servidão. Louvado seja Deus, é o que Deus vem falando, Deus vem tratando. Lembra a leitura do livro de Juízes? Deus levantou Gideão para libertar da opressão ou da servidão dos inimigos. Querendo hoje ter muitos inimigos sobre a igreja. Hoje tem muitos inimigos que Satanás está usando para prender, não só ministério de cristão, para prender vida de cristão, vida literalmente e espiritualmente e ministerialmente. Hoje nessa terra, nesse lugar chamado Brasil, desperta tu que dorme, igreja, o Senhor te esclarecerá. Ó, Salmo 105, 119, 105, lâmpada para meus pés caminhar, ó. A palavra, luz para o meu caminho, a palavra, a tua palavra é a verdade. A igreja não está seguindo essa verdade aqui, a igreja não está no espaço do Rei da Glória, Jesus Cristo. Vamos despertar a igreja, aleluia. A igreja precisa de liberdade, a igreja está sem liberdade, a igreja está na opressão, debaixo de opressão dos inimigos, aleluia. Nós temos o êxodo, glória a Deus, para a gente finalizar esse vídeo essa tarde, Êxodo capítulo 19, glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Êxodo 19,
Glória a Deus. Deus fala com Moisés no Monte Sinai. Aleluia, versículo 4, 5. Glória a Deus. Vocês podem ler a partir do início, amém? O tempo aqui é curto, é da gravação, glória a Deus. Então vamos ler versículo 4, 5, 6. 3 versos, 4, 5, 6. Aleluia. Vocês viram o que fiz aos egípcios, como levei vocês sobre asa de águia e os trouxe para perto de mim. 5. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. 6. E vocês serão para mim um reino, ou uma nação de sacerdote, uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. É conhecido, igreja, né? Muito conhecido. Quando Moisés, o governador Moisés, ou o líder Moisés, ele traz esse povo lá da terra do Egito, hoje representa o mundo, né? Simboliza o mundo, não simbolicamente, mas literalmente, espiritualmente, representa o mundo, o mundo, o Egito, a Síria, Babilônia, tudo representa esses reinos, esses impérios, representa o mundo, né? Reinos do mundo, governo do mundo, glória a Deus, aleluia. E Moisés sobe ao Monte Sinai, onde lá é encontrado a presença de Deus. Hoje a igreja também é conhecida como Monte do Senhor, como casa de Deus, como cidade do Senhor, como terra de Deus, oh glória a Deus, aleluia, como casa de Deus, como edifício do Senhor, Monte do Senhor, Jerusalém. A igreja, nós somos Monte do Senhor, nós somos filhos de Jerusalém, nós somos Jerusalém, nós somos Sião, povo de Deus. Querem mais o que, igreja? É a Bíblia que ensina a verdade, a palavra de Deus. E Deus fala para Moisés: Moisés, você vai transmitir as minhas palavras para essa nação minha, para que eles venham, para que eles façam parte do meu povo, que muitos anos esses descendentes dos patriarcas ficaram ausentes de mim. Eu me calei com esse povo, os descendentes dos patriarcas, dos filhos de Jacó, os 12 filhos. Isso foi os que descenderam dos patriarcas, a descendência dos patriarcas, os que saíram das entranhas dos filhos de Jacó, os hebreus ou os israelitas. Glória a Deus, aleluia. Mas aí você vai falar para esse povo que se eles guardarem a minha aliança, se eles guardarem a minha palavra, eles vão ser uma nação minha, um povo de propriedade particular minha. Isso foi a nação dos hebreus, israelitas, mas caiu sobre a igreja, caiu sobre a gente, essa promessa do Senhor, esse dito de Deus, caiu sobre a igreja do Senhor, não só a primitiva, como hoje, atual, a continuação da igreja primitiva, ou os primogênitos do Senhor, a igreja, amém? Ou os eleitos. Então, esse versículo aqui, 5, verso 5, agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar. Então, Deus abraçou aquela nação, aquele povo, nesse capítulo do Êxodo 19, antes de o Senhor registrar, antes de Deus registrar os 10 mandamentos, os 10 preceitos dele, abrangendo todo o sistema que o Senhor nos ensina, mas não é sistema de religião, mas não é sistema do mundo, é o sistema de Deus, que é os preceitos, é os mandamentos, é estatuto, é juízo, é um agrupamento de preceitos que Deus tem para a nossa vida, leis do Senhor, leis do céu, leis da Bíblia, não é lei de homem, não é lei de terrena, é lei da Bíblia, não é lei de constituição, não é lei de constituinte, não é lei de juízes, não é lei de ministro da Constituição do Brasil, é a lei da Constituição Bíblia, é a lei da Constituição da Bíblia. E o juiz, pastor Severino, quem é o juiz? Quem é o juiz da igreja? Quem é o advogado da igreja? É Jesus, está aqui. Deus é o juiz da igreja. Exaltado seja o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus, igreja. No capítulo 20, para a gente concluir, resumir o vídeo, entregar ao Senhor e ser grato a Deus. Capítulo 20, amém?
Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Capítulo 20, os 10 mandamentos. Verso 1. Então Deus falou todas estas palavras. Aleluia. Verso 2. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Servidão, jugo, escravidão. Você não é escravo, crente. Você não é escravo do mundo, pastor, doutor, mestre, evangelista, apóstolo. Nós somos escravos de Cristo. Nós somos escravos, é da Bíblia. A igreja é servo de Deus. A igreja tem que servir a Deus por meio da palavra de Deus. Querido, você que é cristão, meu irmão, minha irmã, você que é doutor, você que é apóstolo, você que é ministro, você que é do mundo, você que vai ver esse vídeo, não me interessa o cargo que você exerce, não me interessa a autoridade que está sobre a tua vida, interessa a autoridade que está sobre as minhas costas, a minha vida, e interessa a missão que Deus me deu para me pregar o Evangelho, pregar a palavra dele com autoridade, não minha, a autoridade do céu, a autoridade do Espírito Santo que está dentro da igreja, como está na Bíblia. Há muito é dado, há muito é cobrado. Ai, se eu não pregar, ai, se eu não abrir a Bíblia, ai, se eu não abrir a Bíblia, ai, se eu não deixar Deus na graça, favor, misericórdia, usar a minha vida como Ele quer usar, como Deus quer usar a igreja, como Deus quer manejar a igreja, como Deus quer trabalhar com a igreja na terra. A igreja está escravizada, a igreja está reduzida aos homens, a governante da terra. Desperta, pastor, aleluia, desperta você, querido, que está ocupando uma cadeira na casa de Deus, que recebeu missão, aleluia, missão de pastorear, de governar, de ensinar a lei. A lei de Deus não é lei da Constituição, não é lei da Constituição, é a lei de Deus, a lei de Deus. Rabaixo, repa, que está na Bíblia, é mais obedecer a Deus do que a homem. E para vocês que são da Constituição brasileira, para vocês que são do Senado, para vocês que têm golinha, para vocês que têm caneta, para vocês que assinam processo, decreta, condena, absolve. O pastor está falando aqui, não é só para a igreja, estou falando com, aleluia, com base na Bíblia e com permissão do maior juiz, da maior autoridade que é o Espírito Santo na minha vida. Eu falo também para vocês que Deus manda. A igreja tem dono, a igreja só está reduzida somente à palavra de Deus, a lei de Deus. É a lei de Deus que tem que prevalecer. Essa lei aqui, ó, que o pastor está lendo aqui, ó. Aleluia, essa lei aqui, ó, a lei divina, a lei que não pode promulgar, a lei que não pode mudar, essa lei aqui. O homem muda, o homem transtorna, o homem transforma, o homem adultera, o homem perverte o juízo de Deus, mas Deus vai cobrar. A justiça de Deus ninguém pode perverter. O juiz de Deus ninguém pode trocar, que vai dar conta ao Senhor naquele grande dia final, o dia do juízo. Louvado seja Deus. Vai dar conta, ó, vai dar conta juiz terreno, tá, do mundo, vai dar conta senadores, senadora, vai dar conta delegado, vai dar conta, aleluia, policiais, vai dar conta federativa, vai dar conta presidente, vai dar conta todos eles. O que não pode abrogar, cancelar e tirar ou promulgar essa daqui, ó. Essa daqui, ó. Agora, a lei de vocês mudam, vocês transtornam, vocês promulgam, porque é lei escrita por mente humana, por conhecimento humano, por sabedoria humana. Não é essa lei aqui não, a lei de Deus não. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Desperta a igreja, acorda pastor, acorda doutor, acorda mestre, acorda promotor, acorda você. Desperta vocês, igreja, que Deus não está brincando não. Deus está levando muito a sério a caminhada da igreja, o procedimento da igreja. Há muito é dado, há muito é cobrado. Vamos despertar, que está aqui, ó. Essa daqui tem que ser obedecida. Eu e vocês, que estão como governante da casa de Deus, aqueles que têm a certeza, a convicção de um chamado pastoral, de um chamado episcopado, de um chamado bispado, de um chamado presbitério, de um chamado apostolado, é vocês
e eu que temos que vigiar o que nós estamos ensinando por meio da palavra, porque nós vamos prestar conta por não cuidar da igreja do seu direito. Vamos dar conta ao dono da igreja, que não é pastor, que não é evangelista, que não é presbítero, que não é diácono, que não é apóstolo, que não é doutor. Quem é dono da igreja é Jesus. Nós somos empregados, nós somos mordomos, nós somos administradores da casa de Deus, mordomos. Então vamos despertar, que é tempo de despertar. Glória a Deus, aleluia. Vou continuar com a leitura, entregar o vídeo ao meu Deus nessa tarde, nesse dia. Aleluia! Para vocês podem entender. Ele está nervoso. Esse cristão aí, que é o dito de vocês, é o conhecimento de vocês, popularmente, é o que vocês falam. Está nervoso, está com raiva, está com ódio. Querido, deixa eu te falar. Sabe o que diz a Bíblia Sagrada? Está em 1 Coríntios 2, do versículo 9 ao 15. O homem natural, ele não entende as coisas do Espírito, ele não discerne, tá? O homem natural, o homem que não tem o Espírito Santo por dentro dele, que não se converteu a Cristo, que não nasceu da água e do Espírito, mas o que é espiritual, ele discerne tudo. E aquele que não é espiritual, que é só carnal, não tem ainda a natureza de Deus, ele não discerne. O espiritual, ele discerne tudo, mas ele não é discernido nada. Então, querido, as coisas de Deus é loucura para o mundo, para a gente, para a igreja, é o poder de Deus para a nossa salvação. Está escrito na Bíblia. Então é loucura para vocês, é loucura para você. Para a gente é o poder de Deus, que o poder de Deus está dentro do Evangelho de Jesus Cristo, dentro da igreja. A igreja tem esse compromisso de anunciar o reino de Deus. Não é reino da terra, não é reino de homem, é reino do céu. É a nossa missão, anunciar o reino do céu. Amém? Vou continuar com a leitura. Versículo 2. Eu sou o Senhor, seu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. 3. Não tenha outros deuses diante de mim. 4. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima, no céu, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. 5. Não adore essas coisas, nem preste culto ou adoração a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais, dos filhos, até a quarta geração, terceira e quarta geração, daqueles que me odeiam. 6. Mas faço misericórdia até 1000 gerações, daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos, e guardam a minha palavra, e guardam a minha lei, as minhas leis. Glória a Deus. Verso 7. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá apoio inocente o que toma o seu nome em vão. 8. Lembra-se do dia do sábado para o santificar. 9. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra. 10. Ao 7º dia, o sábado do descanso ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. 11. Porque em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra e o mar e tudo que nele há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. 12. Aleluia. Honre seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. 13. Não mate. 14. Não adultere. 15. Não furte. 16. Não dê falso testemunho contra o seu próximo. 17. Não cobice a casa do seu próximo. Não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma perpetuamente que pertence ao seu próximo. Aleluia. Título ainda no capítulo 20, mais um título. Moisés, mediador entre Deus e o povo. Verso 18. Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta. O monte fumegava
O povo, observando, tremeu de medo e ficou de longe. Verso 19, disseram a Moisés, fale-nos você e ouviremos, porém não fale Deus conosco para que não morramos. 20, Moisés respondeu ao povo, não tenham medo, Deus veio para provar vocês e para que o seu temor esteja diante de vocês, a fim de que não peque. Verso 21, o povo estava de longe, em pé. Moisés, porém, se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. Vou repetir esse versículo, tá? Amém? O verso 21. O povo estava de longe, em pé. Moisés, porém, se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. Amém? Vou resumir com os Salmos. Salmo 97, versículo 1 ao 3. Vou resumir aqui e entregar esse vídeo a Deus. Salmos 97, igreja. Você que não faz parte da igreja, amém? Mas está tomando conhecimento do que fala, do que diz a Bíblia Sagrada. Salmo 97, verso 1 ao versículo 3. Glória a Deus, aleluia. O título fala assim, a majestade e o domínio de Deus. A majestade, majestoso, e o domínio de Deus. Deus é a majestade superior. Deus, ele é dominador, possuidor, não só da igreja, mas da sua criação toda. Está na mão de Jeová, do Senhor dos Exércitos, o Rei da Glória, Senhor dos Senhores. Verso 1, glória a Deus, aleluia. Reina, ó Senhor, alegre-se a terra, exulte as ilhas. Verso 2, nuvem e escuridão rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. Aleluia, são a base do seu trono. Vou repetir o versículo 2 e 3. Aleluia. Nuvens e escuridão rodeiam, cercam, justiça e juízo são a base do seu trono. Glória a Deus, aleluia, queridos, igreja do Senhor, povo de Deus, e vocês, governantes do mundo, vocês que não têm o conhecimento com a capacidade que está na mão de vocês, com o recurso que está na mão de vocês, governantes do mundo, autoridade do mundo, louvado seja o nome do Senhor, com a autoridade que vocês estão na mão, para vocês tomar o conhecimento, a forma que se encontra diante de Deus, que não está agradando ao Senhor nada. Ele está causando muito transtorno, está causando muito impedimento para que a mensagem do Evangelho, do Reino de Deus, seja expandido com liberdade, para que os cristãos, a igreja, ande com liberdade, que não está tendo liberdade. Para vocês, a igreja, os cristãos têm liberdade, e outras nações em volta de vocês governam sobre vocês, dominam sobre eles, têm liberdade, a Constituição de vocês, a lei de vocês, mas diante de Deus não está tendo liberdade a igreja de cumprir a missão, a pregação do Evangelho, porque para Deus, está na palavra dele, ele mandou e deu ordem, está escrito no livro dos Atos dos Apóstolos, para os primeiros apóstolos, para as primeiras autoridades que Jesus, o Senhor, estabeleceu. O Senhor falou através do intermédio do anjo, quando Pedro e João estavam pregando para o povo, anunciando. As autoridades religiosas, eles mandaram lá os guardas para prender Pedro e João, para que a mensagem de Deus, para que a vontade de Deus não chegasse até aquele povo chamado Casa de Israel, ou aquela nação que era eleita, escolhida do Senhor, como está escrito na Bíblia. Prenderam aqueles 2 apóstolos, mas Deus mandou o anjo para botar aqueles apóstolos, aqueles ministros, aquelas 2 autoridades, aleluia, para continuar a pregação. Querido, é o que está acontecendo hoje. A igreja não está tendo a liberdade. A igreja está sendo muito
ó, é oprimida e deprimida debaixo de julgo e servidão pelas leis da Constituição. São tantas leis que aparentemente mostram que a nação, o povo, tanto a igreja quanto outras nações em volta, eles têm livre e liberdade. Que liberdade é essa? Não, meu querido, a liberdade está aqui. A liberdade está na Bíblia. A liberdade está na Bíblia. A liberdade está em Jesus. Em João 8,32, que Jesus falou, João 8,32, glória a Deus, o Senhor deixou registrado, ó, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aqui é o Evangelho de João, dito, falado, ensinado pelo dono da terra, pelo dono do céu, pelo dono da igreja. Quem? Jesus de Nazaré, aquele que foi crucificado pelo Estado, pelos romanos, pregado na cruz. Cristo não está na cruz não, tá? Jesus saiu da cruz, a cruz está vazia, o Salvador saiu dela, ele cumpriu a missão que o Pai deu, mas ele venceu a morte, venceu o inferno, venceu o diabo, ele venceu tudo. Assim a igreja não é derrotada, a igreja não é perdedora, a igreja é vencedora, a igreja está coroada de vitória, a coroa da vitória está na igreja.